Oi, gente, eu sou Flávia Almeida, tô aqui com esses 7 dias de transformação pessoal. Vou estar conversando com vocês sobre tudo, um monte de coisa bacana, mas um monte de coisa que pode doer um pouquinho. Então, se permita, né, ter essa transformação, se cuidar. Eu não sou uma pessoa especializada, uma coach ou alguma coisa assim, e eu vou estar compartilhando com vocês coisas que eu vivi, né, que eu vivenciei, que eu aprendi em cursos e tudo mais, e que realmente fizeram diferença na minha vida. A minha especialização é realmente Feng Shui, né, sou designer de interiores também, mas eu tenho certeza que a partir de muitas vivências que eu tive, de muitas coisas que eu aprendi, eu posso te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Hoje o nosso tema é desafios do crescimento. Primeiro, quero dizer para vocês que os vídeos, a tendência são ser curtos, tá? Para que você realmente consiga aproveitar e ouvir todos esses dias, porque a maioria das pessoas não tem um tempo lá enorme pra gente conseguir, tá bom? Então, ó, a gente já tá em 1 minuto e eu ainda nem comecei a falar sobre o tema, tá bom? A ideia é que a gente faça vídeo de 5, 6, 7 minutos no máximo, tá bom? Talvez esse fique um pouquinho maior. Desafio número 1. Bom, primeiro vamos falar então o que a gente pensa sobre a realidade, né? A gente veio para quê no mundo? A gente veio para ser feliz? A gente veio para sofrer? A gente veio por quê no mundo? Eu gosto de pensar que a gente veio para ter felicidade. Então, esse é o meu ponto de vista, né? Mas a gente tem um monte de problema ali no meio do caminho e tudo acontece por algum motivo. E muitas dessas coisas acontecem pelos desafios que a gente tem desde criança, tá? Eu vou falar hoje sobre 5 para vocês. Uma coisa também que é importante a gente dizer é que os desafios, eles podem vir desde antigamente. Não precisa necessariamente ser desde que você nasceu. Podem ter vindo junto com o teu DNA, se você acredita em reencarnação, é a mesma coisa, né? Mas eles podem vir antes da gente. Então, é bacana você também se abrir para essas oportunidades de limpeza, né? Porque quando a gente deixa todas essas coisas entrarem dentro da gente, a gente assimila todas as informações, é mais fácil a gente deixar ir também, tá bom? Então, primeiro desafio, as condições sociais. Muitas pessoas têm nível de conhecimento diferente, aliás, todo mundo, né? Nível de conhecimento, nível de a família, nível financeiro. Eu, por exemplo, fui criada numa família que até um certo ponto tinha um tanto de dinheiro, depois perdeu e depois conseguiu se reerguer mais ou menos. E muitas crenças vão sendo formadas, né, a partir daí. Talvez você tenha sido muito rico também, e aí depois perdeu tudo, ou era extremamente pobre e perdeu tudo. Isso são crenças financeiras. Mas pode ser que seus pais se separaram, pode ser que você perdeu uma pessoa muito querida da sua família. Podem ser várias coisas. Todas essas coisas são desafios, né? Desde que a gente é criança. Então a gente precisa tomar algumas não digo nem tomar um cuidado, mas tomar perceber, né? Essa é a palavra, perceber quais são esses desafios, tá? O segundo, chegamos ao mundo confiantes no amor, mas isso ao longo da vida foi se perdendo. Por quê? Porque a gente vai levando a cara, literalmente, né? A gente vai tendo um monte de problemas e isso dificulta que a gente consiga acreditar nesse amor, porque isso vai gerando insegurança, vai gerando medo, né? E aí a partir disso a gente vem com outras crenças, por exemplo, se você teve um irmão, logo em seguida que você nasceu, isso pode ter te gerado um ciúmes. Se você, na escola, você era a número 1, aí de repente chegou uma outra pessoa e tomou teu lugar, isso vai gerar uma inveja, né? A gente tem vários padrões de comportamento que vêm desde criança e foram gerados de alguma maneira. E isso pode se estender ao longo da nossa vida, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, tá bom? Terceiro desafio, limites do que pode ou não pode fazer. E isso às vezes não era o que você queria fazer, né? Tem muita diferença, porque tá, papai e mamãe falaram que eu não posso fazer isso, mas eu queria fazer, né? E eu entendo que pai e mãe tem que proteger, que os avós protegem, que as pessoas que cuidam da gente quando nós somos crianças colocam limites, mas às vezes são os medos deles, né? As próprias misérias que eles tiveram dentro de si e não conseguiram resolver.
Por isso que a gente precisa tomar cuidado até quando lida com criança, né? Para não ter esse tipo de problema. Mas hoje nós estamos falando da nossa criança, né? Vamos cuidar da nossa para que a gente não passe essa insegurança, esse medo. E que esses desafios para as pessoas que vocês cuidam, para as pessoas que estão próximas de vocês, sejam mais fáceis, né? Porque todo mundo vai ter, né? A gente tá no mundo pra aprender. E isso é uma das coisas que faz a gente estar aqui, né? Tentando aprender. Então, na verdade, o quarto desafio ele tá ligado com o terceiro. Porque essa contradição, sabe? Esse medo, ele gerou algum tipo de sofrimento na gente. E todos aqueles sonhos que a gente acreditava quando era criança, a gente termina se frustrando e perdendo, né? E não deixando acontecer, não sentindo aquilo de fato. E termina gerando esse sofrimento pra gente, tá? E aí, no lugar de todo aquele amor que a gente sentia, a gente foi tendo medo. E aí gera desconfiança, insegurança, o ódio também gera raiva, gera vingança, gera inveja, todos esses sentimentos que a gente tinha lá, puro e genuíno amor, eles terminam se transformando em coisas que não são tão bacanas e que todos nós sentimos em algum momento, tá? Eu já senti inveja, eu já senti raiva, já senti vontade de matar, já senti... Quando a gente pensa, sei lá, vamos pegar um sentimento bem ruim, assim, um estrupador de uma criança, um pedófilo. Meu Deus, a gente pensa tudo de ruim para essa pessoa. E é natural, porque a gente tem os nossos padrões, né? E tem pessoas que não vão sentir ódio, por incrível que pareça. Mas outras vão sentir, né? Dependendo daquilo que você aprendeu, isso vai ser normal ou não para você, tá? E é isso que a gente está falando. Isso só foi um exemplo para que você realmente consiga entender aonde eu quero chegar, tá? E depois desse quarto desafio, a gente tem o quinto, que também está conectado, que é um estado de vazio. A gente para de se encaixar nos lugares, né? A gente percebe, assim, que a gente tem aquele vazio, aquela busca constante. Então, vamos lá para a programação, né? Vamos estudar, casar, ter filho, ter uma boa carreira, fazer isso, fazer aquilo. E a gente vai ali seguindo um padrão que não é nosso. Às vezes às vezes não. Né? Às vezes você pode ser totalmente feliz fazendo isso, mas na maioria das vezes estão seguindo essa regra, a risca, não fazendo tudo como a sociedade encaminha. A gente precisa tomar cuidado com tudo isso. Isso também é um desafio, tá? E a gente vai se preenchendo, tentando se preencher com esses padrões, né? Ou se rebelando contra esses padrões também. Existem esses dois casos, a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Bom, eram esses 5 padrões. E o que eu quero finalizar aqui com vocês? A gente sempre vai ter algum tipo de exercício, tá? Hoje, eu quero que você liste 10 coisas que você gostaria de ter sido ou tido, tá? Eu, por exemplo, eu gostaria de ter sido, sei lá, uma cantora famosa. Eu sempre gostei de palco, de coisas assim. E eu queria, né, isso de alguma maneira e vai se gerando algum tipo de frustração. Eu nem tenho voz para ser uma cantora famosa hoje em dia, mas talvez se eu tivesse estudado, feito e tudo, e ido, né, pelo caminho que eu realmente queria, eu tivesse feito isso. Mas não foi assim e tá tudo bem. Mas é importante que a gente perceba isso, tá? Perceba quem você queria ser quando você era criança, o que você queria. Isso só foi um exemplo, mas você pode ser um monte de coisa. Não vale só modelo de jogador de futebol, tá? Porque a maioria das coisas, isso daí, às vezes já até foi imposto pra você. Eu quero ser jogador de futebol. Porque a TV, a mídia já colocou aquilo como uau, né? E você podia ser veterinário e você ia estar super feliz. Então, o que você queria ser, tá? E o que a gente pode ainda reconstruir desse sonho? Faz essas 2 anotações, lembra que eu te pedi papel e caneta, né? Para que você faça essas anotações, tá bom? Então, nosso vídeo ficou bem longo, não era o propósito, mas é muito conteúdo e eu tenho certeza que isso vai poder ajudar você, tá bom? Amanhã tem mais e a gente se fala. Beijo!